Muito bom nós estarmos reunidos aqui nesta manhã. Tem sido nosso sonho, a nossa oração, para que em pouco tempo a casa torne a ficar superlotada em nome de Jesus. Queremos todos de volta, queremos as nossas centenas de crianças, os idosos, os casais, todos muito bem-vindos aqui em nome do Senhor Jesus. Queira abrir sua Bíblia na carta escrita aos Hebreus, capítulo 10, versos 25 e 26. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 25 e 26. Vou ler uma vez sozinho e depois quero que vocês leiam comigo mais uma vez, de acordo com a versão que você tenha na sua mão aí, por gentileza. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Mais uma vez, lejamos todos juntos. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Isso é uma curiosidade. Quantos de vocês conseguiram louvar também? Porque a gente com a máscara tem dificuldade de respirar mais para louvar. Mas quantos conseguiram cantar, pelo menos na hora do culto aqui? Levanta a mão para ter uma ideia. Então você vê que você está participando, tá certo? E é muito importante que mesmo sem nós podemos ouvir o som da sua voz, nós sabemos que você está unido conosco com a coordenação da adoração. Estamos todos louvando a Deus em nome de Jesus. Queira sentar-se, por gentileza. Eu quero falar à nossa igreja nesta manhã, igreja presencial, a igreja online, sobre a igreja e seus desafios. Vocês devem conhecer a história de um casal que perdeu seu filho no templo, José e Maria. Foram com alguns amigos para o culto, celebrando a Páscoa, e após o culto, estão voltando para suas casas, andando, era um grupo bem expressivo, e a certa altura, Maria estava pensando, Jesus deve estar com José. E José estava pensando, Jesus deve estar com a Maria. De forma que estão andando, mas de repente perceberam que ele não estava nem com José, nem com a Maria. Começou-se então uma viagem retorno ao templo. E depois de 3 dias, Jesus foi encontrado entre os doutores da lei, dos mestres da palavra, interrogando-os e ouvindo-os. Meus irmãos, a época de hoje, passados mais de 2000 anos, vai revelando para nós que uma grande quantidade de seguidores de Jesus, uma grande quantidade, está perdendo e corre o risco de perder o valor do templo. E esse desafio para mim, desafio para você, desafio para a igreja, é que eu quero considerar nesta manhã. Esses grandes desafios que nós vamos encontrando pela frente para podermos vencê-los. É óbvio que eu não vou tratar de tudo aquilo que a gente tem ouvido e visto por aí, mas algumas coisas estão no meu coração e eu quero partilhá-las com vocês hoje cedo. A primeira preocupação que leva a igreja a um grande desafio nesta época é a questão do culto. O desafio do culto. Por quê? Porque hoje nós temos uma espécie de concorrência desleal. No início da igreja primitiva, você pode encontrar isso em Atos capítulo 2, por exemplo, os cultos eram também realizados nos lares, nas casas. Era o templo e as casas. Mas era um período aconchegante. Havia muita alegria, uma comunhão gostosa entre os irmãos. Então eles se viam nas casas durante a semana e corriam no fim de semana para o templo, queriam estar reunidos, grande multidão para louvar, adorar a Deus, partilhar a sua palavra. Isso era especial, era poderoso, de tal maneira que Deus ia acrescentando novos convertidos à igreja. O mundo da época ia vendo a beleza da igreja, ia se entregando a Jesus e a igreja ia crescendo aos milhares.
Mas hoje, quando você olha assim, essas cadeiras vazias, você sabe que é uma concorrência desleal que todos nós estamos enfrentando. Porque a Covid-19 obriga a terceira idade a estar em casa. Obriga as crianças a estarem em casa. O risco é tremendamente alto. Então as famílias querem se poupar. Eu não estou me poupando, eu tenho mais de 27 anos, pode estar certo disso. Eu não estou me poupando, porque eu sou jovem. Mas o fato é que todas as pessoas de uma certa idade sentem-se constrangidas em vir ao templo por causa do risco de contágio. E mais, há uma conta corrente também desleal. Você percebe que há crentes de todo lado, indo à praia, indo ao mercado, passear no bosque, fazer churrasquinho, e vai por aí afora. Mas quando pega esse povo que pode sair, reunir-se lá fora para as diversas finalidades da sua vida, esse povo não vem ao templo. Acha que o vírus veio para cá. Está expulso esse vírus daqui em nome de Jesus. Não está aqui não, está no mundo inteiro, meu amado. Está aqui, está debaixo do seu sapato, está no seu carro, está na sua escola, está no seu trabalho, está na sua casa, está em todo lugar. E aqui nós estamos procurando fazer o que é possível, o que é viável, para evitar que ele entre. Se ele entrar, não faça nenhum efeito. É por isso que estamos separados uns dos outros aqui. Então existe essa concorrência, desculpa a palavra concorrência, desleal. E tem mais. O culto no lar, ele leva você, que está me ouvindo e está na casa agora, não estou censurando a você, mas esse é um fato, leva você a assistir ao culto e não participar do culto. E você vai criando um novo costume em cima desta diferença. Por exemplo, você está cultuando em casa com a sua família. Aí deu vontade de tomar um cafezinho, você sai de onde você está, vai até a cozinha, toma um café, depois até pegar um pedaço de pão e comer, talvez corte até uma maçã, como uma banana, depois volte para ver o que está acontecendo no culto. Você não está cultuando, você está assistindo. Para você cultuar, você precisa fazer parte. Então é muito difícil você perceber que nos lares a pessoa está de fato cultuando, adorando, louvando como vocês estão aqui. Não é que elas não o façam, mas é difícil. É mais light. Estão sentados aqui numa cadeira, daqui a pouco você está cansado, mas em casa, você levanta a cadeira, vai para a poltrona, levanta a poltrona, deita no chão. Do jeito que você quiser. Vai minando a estrutura do culto ao templo, no templo. Não que a casa seja inviável para adorar a Deus, pelo contrário. Quem dera que todas as nossas casas fossem sempre de adoração. Diga um grande amém, por gentileza aí. Mas não acontece assim. Não acontece dessa forma. Então existe essa concorrência desleal, em que nós somos forçados a estar presos em casa, com os idosos, com os nossos avós, com as nossas crianças. Meus irmãos, nós temos mais de 500, perto de 600 crianças que não estão vindo aqui há meses. O que vocês acham que vai acontecer com essas crianças? Sem igreja, sem templo. Será que todos os pais são leais a Deus, a sua palavra, reúnem essas crianças pelo menos uma vez na semana, no domingo, por exemplo, que não pode estar aqui para ler Bíblia, ou contar a historinha da Bíblia, para orar com elas, ensiná-las a orar por nós, pela igreja, pelo reino de Deus, a contribuir, dar testemunho? Será que os pais estão fazendo isto? A casa se tornou uma concorrente desleal. E este é um desafio tremendo para a vida e para a história da nossa igreja. O culto na casa minou tremendamente a vida da igreja. Não é só no Brasil, no mundo inteiro. E o desafio da igreja agora é como buscar de volta esse povo e trazer novas pessoas para o reino de Deus. E isso vai acontecer, eu creio certamente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas também é uma coisa que o culto aqui e o culto lá oferece diferença, são os pregadores. Há pouco tempo eu bati um papo com um irmãozinho aí,
que não é desta igreja, falou: "Ei, pastor, minha igreja agora está com 12 pastores. Eu falei: "Não diga, que estou querendo mandar embora, você está puxando para o seu lado lá, 12, é? O que está acontecendo?" Eu falei: "Não, pastor, é que tem um pastor que fica na sede e temos 11 pastores pela TV. Então a gente ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro, ouve um, ouve outro. Gostou desse aqui, a gente fica, não gostou, pula para o outro. Gostou daqui, tá bom, não gostou, vira para lá, vira o canal para cá. Sei que a gente está sempre pastoreado." Eu falei: "Misericórdia." E isto é verdade também aqui na nossa igreja. Nós nos acostumamos à mudança de preletores de acordo com o nosso estômago. E a gente vai gostar de ouvir aquele que fala coisa que a gente quer ouvir, e não aquele que fala coisa que nós precisamos ouvir. Então a estabilidade, a fidelidade, a segurança das ovelhas, daquele pastor, desse pastor, tudo isso está num jogo tremendo, um grande desafio diante da igreja, porque na verdade nós estamos num tempo de múltiplos pregadores, e eles se multiplicam, e multiplicam os estilos de culto, os estilos de pregação, os estilos de vestuário, multiplica tudo, e os crentes que estão sem poder vir ao templo, principalmente esses. Não digo que isso não aconteça com vocês, mas principalmente os que não têm o costume de vir ao templo, que estão abandonando o templo como costume, como aconteceu no passado em Hebreus 10, 25, essas pessoas terão muita dificuldade em se readaptar à sua igreja de origem, por causa da influência de todos os pastores das demais igrejas. Mas isso não quer dizer que seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo e fique aqui, em nome de Jesus. Meu amado irmão, que coisa tremenda. Por outro lado, o culto passa um desafio, tem um desafio que abrange não só os pregadores, não só o ambiente das reuniões em casa, em família, mas o culto mexe com aquilo que nós chamamos o dia do Senhor. Nós, os evangélicos, não temos sábado cristão. Não existe um dia que a gente é obrigado a cultuar. Nós podemos cultuar no domingo, segunda, sábado, terça, quinta, qualquer dia da semana, são todos eles santificados pelo Senhor depois da ressurreição. Diga glória a Deus. Agora, os cristãos primitivos conseguiam reunir-se no primeiro dia da semana, que é o primeiro dia, que é o dia de hoje, em homenagem a Jesus Cristo, que venceu a morte e agora estabeleceu uma nova caminhada espiritual. Ele é o cabeça, é o primogênito dentre os mortos. Então, com a vitória que Jesus trouxe para a morte, através da ressurreição, os cristãos começaram a se reunir exatamente no primeiro dia, que é o dia em que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, o dia do Senhor, para nós, é um dia especial. Não é um dia obrigatório, mas é um dia especial. Agora, veja o que acontece. Aqui, se você estivesse aqui conosco há uns 6 meses atrás, 5 meses atrás, você estaria vendo todas as cadeiras ocupadas. E você estaria indo até o espaço infantil, Central Kids, você veria centenas de crianças estudando a Bíblia, aprendendo a Bíblia, no dia do Senhor. Talvez 120 professores de crianças. Agora, responda para mim, olha que situação difícil. A gente está acostumado a receber o papai, a mamãe, os jovens, os idosos, as crianças estão vindo para o templo, para o culto, no dia do Senhor. E de repente tudo isso é varrido. Tudo é varrido. E começa, olha só, o grande desafio vem aqui. E começam agora os cristãos a entender ou pensar que eles podem ser cristãos sem templo. Isso já existe. Eu não quero agora discutir esse assunto, mas quero mencionar um episódio. Há muitos crentes que começam a perceber assim, olha, sabe de uma coisa? Não tem necessidade de ir lá ao templo da Igreja Batista Central. Nem precisa dar dinheiro para nada. Para que contribuir? O que eles estão fazendo com dinheiro agora? O que eles estão fazendo sem dinheiro? Agora já não é meu problema mais. Então, o ambiente de fidelidade, compromisso, vai sendo varrido gradativamente. Vai sendo varrido. E os cristãos que não estão podendo vir ao templo, por desânimo ou por obrigatoriedade na área da saúde, vão perdendo aquilo que nós chamamos de ânimo. Eles vão se esfriando. Necessariamente, não. Mas de um modo geral,
vem uma onda de friagem espiritual. Aí eu me lembro de um pastor inglês, pastor de renome no mundo todo da época. Tinha uma ovelha, um membro da sua igreja, que era um homem muito culto e considerado um homem fiel, crente, zeloso e fiel. Só que ele era contra estar indo aos cultos na sua igreja, lá no templo. Então o pastor foi visitá-lo. Fato real esse que eu menciono para você. E o pastor foi bem recebido na sala de visitas daquele irmão, bateram um papo gostoso, e o pastor percebeu que naquela sala havia uma lareira. Então ele foi se aproximando da lareira e chamando o irmão que o havia recebido, vamos mais perto do fogo um pouquinho, que eu estou me sentindo necessitando de aquecer-me com essas brasas da lareira. E foram. Quando estavam bem perto da lareira, o pastor da igreja, de um modo bem sutil, pegou uma tenaz, arrancou uma brasa da lareira e deixou no cantinho. E continuou a conversa. Antes de ir embora, chamou aquele irmão, disse: irmão, você crê que de fato você pode ser crente sem o templo? Você pode ser crente sem a igreja? É verdade. Mas olha o que aconteceu com essa brasa. Preciso dizer mais alguma coisa? Eu atirei lá do braseiro, ela estava vermelha de fogo. Coloquei aqui, em pouco tempo que estive na sua casa, ela tem uma pequenina mecha. Ela se esfriou. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. É uma hora tremenda. É um desafio tremendo para a sua vida que está aqui e para a sua vida que está nos lares, nos ouvindo em todos os lugares agora. Crente sem a comunhão dos crentes, crente sem o templo em que os crentes adoram, normalmente, corre o risco de esfriar. Fala a palavra esfriar aí, por favor. Este é um risco para todos nós. A igreja enfrenta este desafio extraordinário e vou dizer para vocês, antes que este ano acabe, este desafio não vai acabar. Nós temos pelo menos 4 meses pela frente, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pelo menos, em que esta situação estará minando as forças da igreja, o entusiasmo da igreja, o entusiasmo pelo templo, o entusiasmo pelos idosos, o entusiasmo pelas crianças, o entusiasmo pelas missões, o entusiasmo pela expansão do reino de Deus e assim por diante. Portanto, nós precisamos estar fiéis, firmes, seguros de que Deus quer de nós um grande desafio. Fala a palavra desafio. Então a igreja, diante desse desafio, traz agora o que eu chamo de desafio do preparo. Como é que nós podemos enxergar essa situação? O que nós devemos fazer? Então eu separei apenas 2 coisas. A primeira é a lição que eu separei do próprio Covid. Em Mateus capítulo 24, verso 27, e Mateus capítulo 24, verso 43, eu vou fazer menção. Mas olha aqui, você vai concordar comigo que o Covid-19 abraçou o mundo num repente. O fator, o elemento surpresa pegou o mundo. Em pouco tempo, todos os povos do planeta Terra se tornaram contaminados. Ora com o vírus, ora esperando que ele chegue, ora enfrentando, mas em todo lugar ele está. Ninguém esperava isto. Você aguardava isso acontecer? Eu nunca vi coisa semelhante, num repente. E Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 27, capítulo 24, verso número 43, ele fala que a vinda dele vai ser como um relâmpago. Nasce aqui, aparece ali. É um repente, um estalo. A gente não tinha uma ideia do que poderia ser. Mas quando a Covid-19 tomou conta do planeta, num estalo, nós, os crentes, temos que estar alertas. Vai acontecer também com Jesus. Me diga amém, por favor. Amém. Nós temos que estar preparados, meus amados irmãos. Prepare o nosso coração, porque, na verdade, o relâmpago e o chefe de família nos dão a grande lição. Jesus disse assim, olha, se o chefe de família soubesse a hora em que o inimigo iria chegar, ele estaria de prontidão. Mas ele não sabe. Por não saber, ele vai dormir, vai com a sua família, vai para a cama, e o inimigo vem
na surdina da madrugada. E Jesus está dizendo, assim vai ser também a vinda do Filho do Homem. Vocês estejam preparados, porque será desta forma, sem que ninguém esteja esperando. Quando menos nós esperarmos, acontecerá como relâmpago, que nasce aqui, morre lá. Acontecerá como o chefe de família, que não sabe a hora que o bandido chega. Se soubesse, estaria de prontidão. Então vigiai, diz Jesus, porque será desta forma também. Bem-vindo seja o nome do Senhor. Dá para você dizer amém, por gentileza? Agora vou dizer uma coisa que é um pecado que nós estamos carregando. Eu tenho observado que algum tempo atrás, a gente cantava um louvor, até aqui canta também. O mercado está vazio. Lembra desse louvor, né? Sua agitação parou. Quando a gente cantava esse louvor, preste bem atenção nisso, a gente estava entusiasmado. O rei está voltando, né? A gente ficava feliz. Quando uma pessoa se convertia, irmãos, muitos de nós entrávamos com lágrimas de alegria, porque um pecador se converteu, mais um no reino de Deus. Não era assim? Mas hoje, quando se canta, o mercado está vazio, o rei está voltando, muita gente tem medo de que ele volte mesmo, porque tem que passar às vezes pela Covid-19, pelo Covid-19, e tem medo de que ele volte de repente mesmo. O medo começou a tomar lugar da adoração, até na proclamação que nós fazemos no louvor, em todos os sentidos. Então, além de nós estarmos preparados, preparando-nos cada vez mais, como diz a carta do apóstolo aos Hebreus, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Agora, você sabe qual é o dia? Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Quem sabe? Nós não sabemos. Mas ele vai se aproximando e vai nos pegar de surpresa. Então, meu amado irmão, eu trago aqui o terceiro desafio da igreja nesses dias. Você pode achar muito simples, mas é o que eu gostaria que você abraçasse. É o desafio da intercessão. Não é oração? Não é oração. É intercessão. E para mostrar a você o desafio da intercessão, eu quero dar o exemplo de um homem que enfrentou a quarentena 2 vezes, Moisés. Vocês sabem que Deus o ordenou que subisse ao monte para receber as tábuas da lei. Vamos pegar o assunto pelo final. Ele foi, recebeu as tábuas, depois de 40 dias de jejum e oração, e o povo sem o Moisés esperando ele voltar. Mas Moisés começa a demorar. Quando deu lá pelos 40 dias, na mesma hora, levantaram-se as multidões que estavam seguindo a liderança dele, já que ele está ausente, já que ele não volta, aí a carne tomou conta. Não é que eles tiveram a coragem de reunir os brincos, os broches, enfim, todas as correntes de ouro, deram para Arão, que era o pastor do grupo e ainda irmão de Moisés. Não é que Arão fez um bezerro de ouro e as pessoas diziam o seguinte: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Quanto a esse Moisés, onde ele está? Onde está esse homem? No maior deboche a vida de Moisés. Foi preparado um bezerro de ouro e a Bíblia mostra claramente que eles se despiram, se comportaram de tal forma vergonhosa que envergonhava as nações vizinhas, vendo aquele povo despido, adorando um Deus de ouro fabricado pelas mãos de Arão. Então, quando Moisés chegou do alto da montanha com as leis na mão, depois teve que voltar lá e voltar de novo com as leis na sua mão, note o que aconteceu. Primeira coisa, 3.000 pessoas, 3.000, daqueles seguidores todos que estavam naquela farra tremenda lá, 3.000 morreram, foram assassinados. Eu quero chamar a sua atenção para isto. Nesta fase, milhares, note bem a palavra que eu usar, milhares de cristãos vão abandonar a fé. Vou repetir para você. Milhares de cristãos vão abandonar a fé. Assim como Moisés estava demorando, Jesus está demorando. Assim como Moisés parece que não ia chegar, Jesus parece que não vai vir em época nenhuma. Não será no nosso tempo. E muitos cristãos se apostarão da fé. Vão descrer. Crendo, de forma bem resumida, vão se adaptar a muitos hábitos novos na sociedade, vícios, paixões da carne, palavreado indigno,
sujeira moral de todo tipo. Muitos cristãos estarão nesta linha e morrerão sem fé. Anote bem isso, morrerão sem fé. Perderão a liga com o Senhor Jesus Cristo, a liga com o Evangelho, a liga com o templo, a liga com as missões, com os desafios da igreja. Que você não seja um desses, que eu não seja um desses, em nome de Jesus. Diga amém? Amém. Segunda coisa, quando Moisés viu que estava tudo perdido, ou seja, o povo, naquela farra, naquela baderna, naquela idolatria, ele toma a decisão que eu admiro e quero trazer para você nesta hora. Ele intercedeu. Você pode observar isso na vida de Moisés, em Êxodo 32, você vai encontrar tudo isso em Deuteronômio capítulo 9. Mas eu quero resumir com minhas palavras. Moisés orou em favor do povo e pediu que Deus perdoasse aquele povo. Vou repetir. Moisés orou pelo povo e pediu para Deus perdoar o povo que estava pecando de modo tão grave, tão absurdo. Então eu levanto aqui nesta manhã, para todos vocês que estão presentes aqui, que estão nos lares, este é um tempo de nós mudarmos um pouco a nossa oração. Eu não ouvi ainda, não ouvi nenhuma vez, nesses meses, nenhuma oração de crente, nem de pastor, que chegasse diante do trono de Deus para dizer: Senhor Deus e Pai, nós, teus servos, estamos pecando, nós estamos errados, nossos caminhos estão tortos, nossa vida moral está ruim, nós estamos quebrando as tuas leis, como Moisés quebrou as leis no chão. Nós somos um povo que quebra as tuas leis, e nós queremos te pedir: perdoa esse povo, Senhor. Perdoa o teu povo, Senhor. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Resgata o teu povo, Senhor. Mas dá perdão ao teu povo, Senhor. Dá perdão. E Deus vai ouvir a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Segundo e último, Moisés intercedeu por Arão. Olha que interessante que ele pediu que Deus perdoasse Arão. Deuteronômio capítulo 9. Perdoa Arão. Arão é um tipo de pastor. E o irmão dele, que lidera o povo, está pedindo que Deus perdoe esse pastor que falhou. E esta é uma hora de eu fazer um apelo a você que me ouve aqui, nos seus lados, onde você estiver. Mude a sua oração um pouco. Eu tenho pedido muito a Deus a sua saúde, a cura divina. E sei que está cheio de gente cristã em todos os lugares, orando para Deus salvar os seus filhos, salvar seus cônjuges, para Deus evitar a Covid e assim por diante. Nós estamos pedindo ajuda de Deus, ajuda de Deus, ajuda de Deus, mas agora você vai incluir na sua oração: Senhor, eu peço que o Senhor perdoe os pastores do meu país. Peço que o Senhor perdoe os pastores que nesse período já perderam o ânimo. Peço que o Senhor perdoe aqueles pastores que não sabem nem o que fazer da palavra, não sabem nem o que dá ao teu povo, mas eles estão perdidos nessa situação caótica. Peço que o Senhor dê perdão àqueles pastores que perderam entusiasmo na palavra, que perderam o seu pastorado, que chegaram à conclusão de que não vale a pena. Meus irmãos, está cheio de pastores que não sabem mais o que fazer. A pandemia roubou as suas ovelhas, eles estão perdidos, muitos, centenas de pastores. E há pastores com condutas imorais, indignas, aparecendo nos meios de comunicação. Nós devemos levantar a nossa voz como povo de Deus, como igreja do Senhor, e dizer: Senhor Deus, tem misericórdia dos pastores, perdoa os pastores, enche os pastores do teu Espírito Santo, dá vigor para os pastores, dá alegria para os pastores, restaura as forças espirituais dos pastores, todos eles, Senhor, nós colocamos diante do Senhor agora e pedimos: perdoa, perdoa, em nome do Senhor Jesus. Deu para você entender? Me diga amém, por favor. Então eu quero trazer para você nesta hora alguns desafios. Guarde bem. Eu anotei aqui apenas 5. Primeiro, eu gostaria que você nos ajudasse, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 2, onde Jesus foi perdido no templo, que você nos ajudasse a ter o povo de Deus, o anseio, a sede, o desejo de voltar para o templo. Não é abandonar as casas, mas ter amor ao templo. Onde Jesus foi e ficou, e até esqueceram dele no templo, mas estava lá aprendendo, estudando, interrogando no templo.
que Deus restaure o nosso amor pelo templo, pelos nossos ministérios, pelo coral, pelo pregador, pelos que contribuem, pelos que trabalham de voluntariedade e assim por diante. Deus restaure esse vigor, esse calor na vida do povo de Deus em favor do templo do Senhor. Dá para entender isso? Me diga amém, por favor. Amém. Segunda coisa, que você ore conosco, peça a Deus alegria de rever os seus irmãos de fé. Irmãos, esta semana, por acaso, nada planejado para mim e para minha esposa, por acaso dei de frente com uma ovelha e o seu marido. Mas eu fiquei admirado que ela não mediu esforços, já tirou a massa, veio me abraçando minha esposa. Aí o marido dela abraçou, tive que abraçar. E ela disse: pastor, que saudade de vocês. Peça a Deus que dê a você saudade dos irmãos em nome de Jesus. Aleluia. Peça a Deus que dê a você saudade de estar com a sua igreja cheia, o louvor abundante, a pregação poderosa, as pessoas se rendendo a Cristo, os milagres acontecendo, a vida cristã fluindo, a juventude fiel a Deus. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus a alegria de pertencer ao Senhor, de vir à casa do Senhor. Alegrei-me, diga comigo, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém, amados? Amém. Quero que você também interceda. Assim como Jesus estava ali ao lado dos doutores, dos mestres da palavra, que haja uma fome na nossa igreja. Uma fome, do menor ao maior, para nós voltarmos à palavra. Para nós termos prazer na Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, notar o que não entendeu, o que não está sabendo, o que não está cumprindo. Anote. Peça a Deus um derramamento de poder pela palavra, assim como Jesus ali ao lado dos doutores. José e Maria tiveram que voltar aos pés da palavra, que todos nós temos uma sede e fome da palavra de Deus. Amém? E que nós, nessa caminhada, possamos ver nascer uma nova e feliz e poderosa igreja em nome de Jesus. Lembre-se que Deus disse assim a todo aquele Israel: vocês vão ficar de fora. Só vai poder entrar na terra prometida quem tiver menos de 20 anos de idade. Todos vocês, de 20 anos para cima, não vão entrar. E foi com aquele grupo novo, com aquela Israel nova, que Deus trouxe Jesus ao mundo. Assim como Deus trouxe um novo universo para nós, Deus trouxe uma nova igreja. Mesmo na época da pandemia, o Senhor está conosco. Interceda, busca o Senhor, tenha fé, corrija-se dos seus defeitos, dos seus erros, dos seus fracassos. Creia no poder do perdão de Deus. Busque o perdão dele para você, sua família, para mim, para os pastores, para os nossos irmãos. E assim como está em 2 Crônicas 7:14, Deus vai ver que nós estamos nos humilhando perante Ele e sarará a nossa terra em nome de Jesus.